Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos conferir o objeto de conhecimento da nossa aula. Na nossa aula de número 8, objeto de conhecimento clima e no detalhamento, circulação de ventos globais, os rios voadores e a floresta amazônica na formação de chuvas no Brasil. Então vamos à nossa aula. Muito bem, como você já percebeu, a gente vai falar um pouquinho sobre os ventos globais. Mas para começar, a gente precisa entender antes o que é o vento, né? Então, o vento ele é ar em movimento, tá bom? E aí a gente vai entender um pouquinho como que esse ar se movimenta no nosso planeta, né? Você já parou para pensar como é que ele se forma? Quais os fenômenos que vão estar ligados a ele, né? A gente sabe que esse movimento do ar, ou seja, o movimento dos ventos sobre o mar, por exemplo, sobre os rios, né? É que vai formar aí as ondas, tá? E é ele também que vai empurrar as nuvens que passam lá no céu. E esse vento também pode ser utilizado até mesmo para formar energia, porque uma vez que ele é usado ali em usinas, né, que fornecem aí essa energia do ar para transformar ela em energia elétrica, por exemplo. Então a gente viu aí que existe, né, alguns conceitos relacionados a esse ar. E aí a gente para e pensa, né? Será que de repente esse vento ele pode transportar aí uma nuvem de um lugar para outro, né? Será que uma nuvem que está aqui sobre o Brasil pode chegar em outros países? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre esses ventos globais, sobre a dinâmica deles, né? Como que acontece aqui no nosso planeta, tá? Então, para a gente entender melhor, vamos observar aí alguns conceitos iniciais. Observe que o Sol ele vai aquecer todo o nosso planeta, né? Então toda a Terra, mas verifica-se aí uma distribuição desigual de energia na superfície do globo. As regiões equatorial e tropical recebem mais energia que as latitudes médias e regiões polares. Então vamos observar aqui na nossa imagem, né? Você observa aqui que o Sol ele vai ter uma intensidade de luz em determinadas áreas. Nessas regiões ali central, onde passa a linha do Equador, a gente vai ter uma maior intensidade de luz, tá? Mas nas regiões aí tropicais, né, abaixo e acima da linha do Equador, a gente vai ter uma menor intensidade de luz e, consequentemente, nessas áreas aqui, a gente vai ter menos luz e menos calor. Mas na região equatorial, o Sol ele vai atingir diretamente essa região, fazendo com que essa região seja mais quente, tá? E aí, consequentemente, né, ela recebe mais luz e aí fica mais calor nessas áreas, né? Mas a gente vai entender aí que esses ventos eles vão se distribuir, né, de maneira ali igual nessa região, vai se distribuir também na parte mais acima até chegar nos polos, tá bom? Então tudo isso tem a ver aí com a distribuição, né, desigual de energia que é emitida ali através da luz do Sol, tá? Bom, e aí continuando, né, a gente vê que existe a circulação atmosférica, tá? Então a circulação atmosférica global opera graças às diferenças de pressão e temperatura, bem como se organiza em células de deslocamento do ar. É o processo de movimentação do ar ou das massas de ar ocasionado pelas diferenças de pressão e temperatura existentes na atmosfera terrestre, sendo responsável pelos ventos e pelos movimentos das massas de ar. Então, para a gente entender melhor, o nosso ar, gente, ele é uma matéria, tá? E ele é composto aí por moléculas.
E essas moléculas de ar, elas compõem a nossa atmosfera. Em alguns momentos, elas vão estar aí muito bem agregadas, bem próximas umas das outras, e em outros momentos elas vão estar mais dispersas, mais distantes, tá? E aí essa movimentação dessas moléculas, né, a gente vê que são aí as massas de ar, tá certo? Então essa movimentação vai acontecer e vai transportar esse ar e vai ter aí essa diferença de pressão e também de temperatura, né, nessas massas de ar e na atmosfera, tá? O mecanismo básico desse fenômeno opera da seguinte forma: o ar mais frio é mais pesado e costuma descer, e o ar quente ele é mais leve e costuma subir, tá? O que propicia a movimentação e formação dos ventos. Além disso, essas movimentações de ar também ocorrem das zonas de alta pressão atmosférica, onde há uma maior quantidade de ar acumulada, para as zonas de baixa pressão atmosférica. Então a gente vai compreender melhor esse texto aí na forma de uma imagem, tá certo? Vamos observar aí, olha. Nós temos aí o nosso globo, tá? Você já conhece, né, essa imagem, mas o que você ainda não viu são essas áreas, né, essas ilustrações aí, tá certo? Então o que a gente viu? Que existem áreas em que nós temos alta pressão, tá? Alta pressão atmosférica, quando essas moléculas de ar vão estar ali bem próximas umas das outras, certo? E a gente vai ter ali regiões de baixa pressão. E o que acontece, gente? O vento, quando ele está frio, quer dizer que nesse ambiente onde está mais frio, existe uma maior pressão. Então, aonde que a gente vai ter uma temperatura mais baixa? Nessas áreas aqui polares e também nessas áreas aqui de média latitude, tá? Então, são áreas aqui onde a gente pode verificar que a pressão ali é maior e as moléculas estão mais próximas. E elas também estão com ar mais frio, ok? Só que esse ar mais frio ele é jogado aqui para essa área central, olha, da linha do Equador, bem próxima aqui à linha do Equador. E uma vez que ela desce, essas massas de ar descem aqui para essa região, nessa região vai ser aquecido esse ar, tá certo? Bom, uma vez que ele chega aqui, né, a gente diz que ele está chegando nessa área chamada zona de convergência intertropical, ou seja, entre os trópicos, tá, que passam aqui nessa área. E esses ventos alísios que você está vendo aqui, né, são ventos que vêm dessas regiões, certo? Então existe constantemente, pessoal, uma troca de ar frio por ar quente, né? O tempo inteiro, tá certo? Então, das regiões aí de média latitude e alta latitude, tá? Para as regiões de baixa latitude, fazendo com que esse ar ele fique se renovando ali, né? Não fique algo preso, tá certo? Lembre-se aí que o nosso planeta ele está em movimento, então isso favorece essa movimentação dessas massas de ar. E você está vendo aí alguns nomes, por exemplo, olha, células polares, células de Ferrel, célula de Hadley, todas essas são células, né, como se fossem ali unidades, tá, que estão se juntando em uma determinada área, uma unidade de massa de ar que está acontecendo naquela região, tá certo? Então você observa que existem essas células ao longo de todo o nosso planeta, certo? Elas estão distribuídas aí ao longo de todo o nosso planeta. Bom, para você entender melhor, né, a gente tem aí, olha, continuando, né? Nós temos assim a formação das células atmosféricas que vão se dividir em 3, tá? Então a gente já viu aí, né, que são a célula tropical, a célula de Ferrel e a célula polar. E para a gente ver melhor, né, a gente vai observar de uma forma mais dinâmica, tá? De uma forma ali que a gente consiga perceber essa movimentação do nosso planeta, tá bom? Então observem aí nessa imagem que nós temos aí o nosso planeta girando, né? Ele está em constante movimento e com isso a gente observa aí essas setas estão indicando para a gente o sentido em que o ar está percorrendo
essa área do globo, tá certo? Essas linhas em vermelho, tá? Essas áreas em vermelho na lateral do nosso planeta, elas estão indicando ali que é uma região com calor, uma região que tem uma temperatura mais alta, né? E a gente está falando aí das células que a gente chama de Hadley, célula tropical também, né? E ela é conhecida como célula de Hadley. Elas vão ocorrer nas zonas de baixa latitudes, ou seja, nas regiões ali localizadas entre a linha do Equador e os trópicos de Câncer e Capricórnio. E aí ela vai se originar graças ao elevado aquecimento dessa região. Então, próxima ali às zonas equatorial, né, que faz com que o ar suba e se desloque em direção aos trópicos, aonde ele vai aos poucos se resfriando e, consequentemente, descendo e retornando ao Equador, aonde reinicia o ciclo. Então, você observa ali que é cíclica essa dinâmica desse ar, tá? Ele sobe quente porque a gente sabe que é um conceito até da física, né? Que o ar quente ele tende a subir e o ar frio ele tende a descer. E é o que acontece aí nessas células que a gente chama de células de Hadley, que são localizadas mais próximas à linha do Equador, ok? Bom, a gente vê aí também que a célula de Ferrel, ela já vai acontecer nas zonas de médias latitudes, caracterizando ali o movimento dos ventos que ocorre próximos à superfície em direção aos polos, tá? Aí a gente já vai perceber que essas áreas, né, onde estão ali de marrom, tá certo? E aí o que acontece? Nesse processo, essas massas de ar, elas vão se resfriando e subindo, retornando para o seu local de origem e completando esse ciclo, tá bom? Então você observa aí na imagem mais uma vez, tá? Que essas que estão em marrom, que a gente diz, né, que são as células de Ferrel, certo? Elas sobem aí, né? Esse ar quente também vai subir em direção aos polos, mas depois ele vai descer e vai ser aquecido, tá? Então, essas áreas ali tendem a ter um clima, né? Nessas regiões, um clima mais ameno, tá? Mas também a gente vai ter ali um ar mais seco, né? Sem muita umidade, porque diferente dessas áreas ali na linha equatorial, né? A gente vai ter um ar mais úmido, por conta, né, do aquecer da luz do sol, vai fazer com que essas massas de água, né, aliás, ali os oceanos, os rios presentes nessa região, as florestas, elas vão jogar aí para a atmosfera mais umidade. Então, nessa região a gente vai ter um ar mais úmido. Já nas outras regiões a gente vai ter um ar mais seco, porém um pouquinho mais frio, tá? E por fim a gente vai ver aí, olha, que está representado em azul, são as células polares, tá? Então a célula polar ela vai acontecer justamente nas zonas de altas latitudes, mais próximas aos polos, né? E essas massas de ar, elas são oriundas, né, de outras células, tá? Esse ar veio daquelas outras células que nós falamos. E ao chegar nos polos, elas ficam carregadas de umidade e vão sofrer assim uma brusca queda de temperatura, tá? Essa temperatura vai cair bastante e vai se dispersar e assim ela vai para as outras regiões tropicais, né? Elas vão ali ainda ser dissipadas e vai provocar ali a ocorrência de fenômenos climáticos associadas ao frio e à elevada umidade. Então você observa aí na imagem, né, que você está vendo essa região aí em azul, ela é a região onde tem mais frio, né, temperaturas mais baixas. Então imagina só se não houvesse toda essa dinâmica, né, de troca dessa temperatura. Aonde a gente ia ter ali ar quente, ficaria cada vez mais quente, né, aumentaria cada vez mais a temperatura. E nas regiões frias, iria ser cada vez mais frio. Então, essa dinâmica de movimento da Terra, né, faz toda a diferença para que esse ar ele consiga se movimentar e, consequentemente, essa temperatura aí ser equilibrada, tá certo? Então, é algo assim fascinante, né, da gente aprender. Não é todo dia que a gente ouve falar sobre isso, mas isso diz muito a respeito do vento, né, que a gente
a gente consegue perceber, né, no nosso dia a dia, tá? Em algumas regiões, né, em alguns momentos ele vai estar mais forte, em outros momentos ele vai estar mais fraco, mas o tempo todo ele está ali, porque a nossa atmosfera cobre todo o nosso planeta e conforme esse planeta se movimenta, essas células de ar também se movimentam, tá? Bom, e essas células de ar, gente, elas trazem para o nosso planeta, né, umidade. E algumas regiões, como a gente comentou, essa umidade, né, ela pode estar bastante presente no ar. E essa umidade também vai contribuir para o regime de chuvas. Então a gente percebe que o regime de chuvas ele pode estar relacionado, né, com esse vento, tá? Com essas massas de ar, com esse vento que se movimenta aí o tempo todo. Então você já deve ter percebido que na região amazônica, por exemplo, existe uma abundância de chuva. Tá? Então, na nossa região a gente tem bastante chuva. E por que a gente tem tanta chuva aqui, né? A gente vai ver agora o fenômeno chamado de rios voadores, tá? Então você percebe aí, olha que na nossa região é muito comum a gente observar dias assim, bastante nublados, né? Que tem ali muita chuva, tá? Porque é muito comum aqui da nossa região. Primeiro, gente, porque é uma área que tem uma temperatura muito alta, né? A nossa região está localizada na linha do Equador, recebendo bastante luz do sol, aumentando essa temperatura e com isso esse local se torna mais quente e úmido, tá? Então esse regime de chuvas ele vai estar ali intimamente relacionado, né, com a quantidade de vapor de água que existe aqui na atmosfera terrestre. E no Brasil a gente tem esse fenômeno, né, chamado de rio voador, tá? Ou rios voadores, que eles vão estar relacionados à ocorrência de chuvas em diferentes regiões do país. Então, quando a gente está falando de regime de chuvas aqui da região norte, a gente precisa entender que ele vai afetar outras regiões. Ele também vai estar ligado ao regime de chuvas da região sudeste, da região sul. Então, a gente vai entender como é que funciona esse mecanismo, certo? Então, para a gente entender aí esse conceito de rios voadores, os rios voadores, eles são aí massas de ar carregadas de vapor de água que se originam no Oceano Atlântico e se dissipam para diferentes regiões do Brasil, carregando umidade, a qual em condições adequadas resulta na ocorrência de chuvas. Então, rios voadores, gente, nada mais é do que essas massas de ar carregadas de vapor de água, de umidade, que elas vêm do Oceano Atlântico e depois elas vão ser distribuídas para todo o Brasil, tá? E a gente vai entender como isso é importante. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse termo aí, rios voadores. Você vai ouvir a partir de agora e vai entender melhor do que se trata. Então a gente vê aqui nessa área, tá? Esse mapa mostra pra gente como é que acontece, né, a formação. Primeiro, gente, primeiro tópico a gente vai ver aí que na faixa equatorial do Oceano Atlântico ocorre uma intensa evaporação, tá? E de lá, né, que o vento ele se carrega de umidade. Então, primeiro, o Oceano Atlântico vai evaporar, né, gente? É a água ali no oceano, ele vai ser aquecido, vai ser evaporado e essa massa de ar vai ser trazida aqui para o continente. Depois essa intensa evapotranspiração e condensação sobre a Amazônia vai produzir ali uma sucção dos ventos alísios, né? Vai bombear esses ventos para o interior do continente e aí a gente vai ter, né, a formação inicial desses rios voadores. Então, como assim evapotranspiração? Evaporação da água presente ali no oceano e transpiração dos vegetais, ou seja, das árvores, das plantas presentes aqui também. Então elas também vão evaporar, né, vão transpirar na verdade, e essa umidade vai ser lançada então para a atmosfera. Depois a gente vê aí que toda essa umidade que foi gerada, né, da transpiração das plantas, da evaporação dos oceanos, ela vai avançar no sentido oeste até atingir a Cordilheira dos Andes, tá? E aí que está, né, localizada no Chile, por exemplo. Durante essa trajetória, o vapor de água ele sofre uma recirculação
ao passar sobre a floresta. Então ele faz como se fosse uma volta ali, né? Ele vai bater nessa região dos Andes e vai voltar para dentro do continente, né? Mais precisamente aqui para dentro da floresta amazônica. E quando essa umidade ela encontra ali essa cordilheira, né, ela vai partir dali, vai se precipitar novamente, formando as cabeceiras dos rios da Amazônia. Então, olha só como é interessante, né? A formação dos rios da Amazônia está ligado a esse fenômeno de levar essa umidade para dentro do continente, tá certo? E aí ele vai se precipitar, né, nessas regiões, vai cair a chuva, né, de toda essa umidade e vai formar ali a cabeceira desses rios. Essa umidade que ela vai atingir a região andina, né, ali nas regiões dos Andes, em parte ela retorna ao Brasil por meio dos rios, tá? Por meio dos rios voadores, e ela pode se precipitar também em outras regiões. Então, não só no Brasil, como também em outras regiões. E aí, nessa fase final, esses rios voadores ainda podem alimentar alguns reservatórios de água do Sudeste e da região Sul e se dispersar pelos países que são fronteiras com o nosso país, que é, no caso, aí Paraguai, Argentina. Então, perceba que esse ciclo, gente, ele é tão importante. Começou lá no início, lá no oceano, né? Com a água sendo ali evaporada, formando ali as nuvens, sendo levadas lá para a região norte, né? E aí aquela umidade toda forma as chuvas que vão alimentar os rios e posteriormente esse vento que a gente está falando aí que está em constante movimento, ele vai distribuir essas nuvens para outras áreas, para outras regiões, sul e sudeste, por exemplo. Então, as chuvas que caem lá, elas começaram ali em cima, né? Então, tem a ver com esse fenômeno, tá? Dos rios voadores que vão voar, digamos assim, até essas regiões. Isso é tão importante, gente, até para a questão de alimentar as hidrelétricas, né? Os reservatórios de água que serão utilizados para a formação de energia elétrica. Então, a nossa região amazônica também é alimentada por essas reservas de hidrelétricas, né, de outros estados. Então também tem tudo a ver, né? Você está vendo aí que tudo está conectado e o equilíbrio desses sistemas, desses fenômenos, né, faz toda a diferença aí no nosso dia a dia, tá? Então, para a gente avançar um pouquinho mais, né, entender mais ainda sobre esses rios voadores, a gente vai entender aí que a floresta amazônica ela tem um papel fundamental na formação e na manutenção desses rios voadores, né? Você percebeu que ele está no meio desse ciclo. Nesse sentido, ela não garante apenas a ocorrência de chuvas na região, como também outras regiões do Brasil, tá? Então, não só aqui, né, mas também em outros lugares do Brasil, como a gente já viu. Bom, essa vegetação, gente, da floresta amazônica, ela também vai exercer ali, né, um papel fundamental no ciclo hidrológico, ou seja, no ciclo da água. Lembre aí que você estudou lá nos primeiros anos iniciais, né, de ciências, você estudou que a água ela tem um ciclo, tá? E aí essa floresta, a floresta amazônica, vai interferir no ciclo da água aqui nessa região. Isso porque grande parte da água, das chuvas, né, que são formadas aqui, elas infiltram nos solos e depois elas são devolvidas à atmosfera graças à atuação das plantas, tá? Então, olha só como é importante. Então, essa água que veio da chuva vai ser infiltrada no solo, as plantas, né, as árvores aí que utilizam essa água depois vão devolver ela para a atmosfera na forma de transpiração, tá? E aí elas absorvem do meio e injetam na atmosfera sob a forma de vapor de água. Então, todo esse vapor de água também vai ser emitido pelas plantas e por isso elas são tão importantes, né? Por isso a gente fala tanto que é necessário aí preservar a natureza, preservar a floresta de pé, né? Sempre estar atento a questões ambientais, né? Do tipo desmatamento, queimadas, a gente precisa estar o tempo todo alerta, porque uma vez que desequilibra a floresta, derruba árvores, a gente está interferindo também no ciclo da água. E aí vai ficar cada vez mais difícil para a gente observar esses ciclos acontecendo, né, de maneira tranquila, de maneira correta. O que a gente tem percebido, na verdade, é o contrário, né, que esses ciclos eles estão cada vez mais confusos, tá? Mas a gente vai falar ainda mais sobre isso. Para a gente continuar,
vamos ver aí que a chuva decorrente dos rios voadores, ela recarrega fontes de água superficiais e também subterrâneas. Além disso, favorece as plantações de alimento, pasto e também recarregam reservatórios de água, tanto para uso humano quanto também para geração, né, gente, de energia elétrica em usinas hidrelétricas, entre tantas outras vantagens. Então a gente não pode aí deixar de falar, né, que a nossa floresta, né, que tudo isso tem a ver com a questão aí de preservar também, tá? Então quando a gente fala aí de preservação da floresta, não está falando apenas da questão, né, de que é bonito, porque a gente precisa preservar o bioma, né, precisa preservar ali os animais, todo esse lugar onde eles habitam, isso também é muito importante, né? Mas a gente precisa entender que a floresta amazônica, ela é responsável por uma série aí de fenômenos que estão intimamente ligados a ela. Você percebe que o ciclo da água, por exemplo, né, começa com a evaporação nos rios, nos oceanos, nos lagos, forma ali as nuvens, né, que depois vão se precipitar na forma de chuva. Essa chuva, por sua vez, ela vai infiltrar no solo e aí vai formar ali os reservatórios subterrâneos, mas também vai alimentar as plantas, né, que vão absorver toda essa água. Essa planta, no momento que ela está fazendo ali o ciclo dela de fotossíntese, ela vai liberar em algum momento essa água, né, a umidade para a atmosfera, que novamente, né, vai ser utilizada essa umidade na formação de chuvas. E o que isso tem a ver com os rios voadores que a gente está falando? Que a nossa floresta, gente, por ser tão grande, né, por ocupar ali uma grande extensão territorial, ela acaba também alimentando o regime de chuvas não só daqui da nossa região, como também de outras áreas do país. Só para você ter ideia, uma única árvore ela é capaz de bombear aí até 3.000 litros de água para a atmosfera. Então imagina toda uma floresta, né, de pé, preservada, conservada e funcionando, né, da maneira como deve ser. Por isso que quando a gente vê aí um alto índice de devastação, quando a gente vê um alto índice de derrubada de árvores, né, desmatamento, queimadas, todas essas ações causadas pelo homem, né, tudo isso vai interferir nesse regime de chuvas e o que a gente observa. Locais que antes choviam mais, a gente percebe ali a seca, né? E locais onde não chovia tanto, a gente observa ali catástrofes como enchentes, né? Então, bagunçando realmente aquilo que deveria ser, né, equilibrado. A natureza ela é totalmente equilibrada. Muitas vezes nós, seres humanos, é que vamos lá, né, e desequilibramos tudo, certo? Bom, mas agora que você aprendeu um pouco mais, né, espero que você tenha aí compreendido todos esses conceitos que a gente aprendeu na nossa aula e a gente fica por aqui. Até uma próxima.